Saudações, ouvintes e telespectadores da Rádio Cultura Regional, mediante o portal RC1, estamos chegando novamente para mais um programa, Uma Prosa na Terrinha Querida. Programa este que eu não canso de agradecer a você pelo 1 ano e quase 4 meses já de existência e com uma significativa audiência de todos vocês aí do outro lado da tela. Recebo o meu carinho, o meu beijo de gratidão. Hoje, a figura expoente da mulher brasileira. Eu digo expoente porque é uma determinada, uma lutadora, empoderada, mulher brasileira e, com muito orgulho para todos nós, uma mulher da região nossa aqui, da nossa região. Ela está mais perto de nós aí, por toda essa gama, essa garra que ela possui. Ela nasceu em São Caetano do Sul, não nasceu de Dois Cós, mas tem fortes raízes aqui. Ela é filha de Rosa Antônia Magro, então ela pertence ao clã da família Magro. Família Magro, que Dois Cós daqui não tem quem não conheça, né? Todo mundo aqui conhece a família Magro, além de numerosa, uma família muito memorável, muito conhecida, trabalhadora, né? Com um forte passado aí na lavoura e que, por sinal, ostenta Dois Cós até hoje como uma grande pujança, né? A lavoura. E Benedito Aparecido Furquim, o pai. Ela é formada em administração de empresas pela FIGE, Faculdade Integrada de Jaú. Ela tem especialização em propaganda e marketing, tornou-se jornalista pelo exercício da profissão. Em 99, deu início ao projeto Revista Etapa, que circula em Jaú região há 25 anos. Olha que maravilha. Ela é editora-chefe, assina a Coluna Social, promotora de eventos sociais e filantrópicos, foi vereadora, presidente da Câmara de Jaú, foi secretária de Cultura e Turismo e atualmente é conselheira, representante da sociedade civil organizada no Conselho Estadual da Condição Feminina e membro da Academia Jauense de Letras. Cansei, né? A mulher é fera. Olha a biografia aí. Então seja muito bem-vinda, receba o carinho, o abraço e a gratidão de todos os nossos ouvintes. Cléo Furquim. Olá, muito obrigada. Primeiramente quero agradecer a oportunidade de estar aqui com você, viu, Raul? Me senti muito honrada com esse convite, agradeço em seu nome a todo o portal RC1 e a possibilidade de eu estar aqui hoje. E quero contar um pouquinho, né, dessa história que para mim é muito cara, porque realmente eu nasci só fora, foi um acidente, a gente até... Um acidente não, foi um acontecimento bacana, mas eu sou daqui da cidade. Olha que bacana. Me criei aqui na adolescência, na minha infância, então para mim é uma grande satisfação poder conversar um pouquinho com os dois correguenses e as pessoas da região, já que a gente acompanha a programação aqui do portal em toda a região. Opa, a gente fica muito lisonjeado e então logo eu a convidei, ela falou, não, Raul, é a minha terrinha também, eu tenho meu passado, as minhas raízes aí. Sim. E aí, inclusive, vamos a um túnel do tempo aí, Cléo? Opa! Olha lá, vamos matar a saudade aí. Olha lá, muito bem, aí. Isso. Olha lá, já mostrava jornalismo ali, ó. Já gostava de escrever pequenininha. Já tinha inclinação. Olha lá, com a minha avó, ali nos Magros, a gente lembra ali, ó, tinha a máquina de arroz lá embaixo. É em frente ao Engenho de Pinga, essa casa aí, onde eu tinha 2 anos, ó, só essa menininha aí do pé no chão, tá vendo? Ó? Que legal. Eu, a minha irmã, minha avó. Minha avó tentou tirar o gato da foto, ó, tá vendo ali? O gato. Que bacana. No fim, acabou saindo todo mundo ali. Que época saudável, né? Maravilhosa, maravilhosa. Inesquecível. Temos outra aí, Mauro? Aqui, ó. Olha aí. Essa aqui eu tava... Sabe por que eu tava vestida aí de Agostinho Carrara, Raul? Porque, na verdade, isso aí é uma foto lá em Guarapuã. Olha, Guarapuã ainda sem asfalto. Eu fui chamada para dançar a festa junina e os meninos não gostavam de dançar a festa junina naquela época, né? Porque era toda aquela história. Aí uma das meninas ficou sem par, alguém falou assim, Cleo, você dança de menino? Eu fiquei muxoxo, não queria de jeito nenhum. Aí arrumaram essa roupinha para mim aí e tiraram a foto, porque eu fiquei engraçada, né? Olha aí. Era o Agostinho Carrara daquela época. Por isso que já tinha esse dom de... desinibida, falou, não, eu vou. Claro. A festa continua, né? Sim, a festa exatamente. continua. Seguindo.
Olha aí. Aí com os primos, olha, minha irmã, a Cristina, o meu primo Daniel. Em Guarapuã ainda? Em Guarapuã ainda, na minha casa em Guarapuã. Essa é a minha casa. Ela era bem ali na esquina. Logo que você entra em Guarapuã e passa o material de construção, sim, a esquina ali. Olha, era bem na esquina. bem pertinho da esquina, encostadinho na casa da esquina. Deve até continuar com os mesmos moldes, né? Isso. Hoje quem mora lá hoje é o Cidinho, lá do sítio, que inclusive era meu vizinho, hoje ele mora na minha casa. Que bacana. Continuando, olha lá. Ah, o catecismo, a turma A galera do catecismo aí. Isso, olha aí, ó. Também? A minha tia, eu tô sentadinha ali, ó, só aquela de roupinha cor-de-rosa ali, Ah, tá? lá, tô os vendo. meus irmãos, o pessoal da... Ah, tinha um pessoal daqui de Jaú, que eram primos, os Monteiro, Grael. Opa! A gente tava nesse domingo aí, tinha terminado o catecismo e a criançada ia toda pra praça, né? Que era o lugar onde a gente brincava. Então, ali tá reunido todo mundo. Lembra lá. a professora de catecismo ou o professor? Era a Tita Freitas e a minha tia. A tia Freitas. Magro, Antônia Magro, Antônia. que hoje é casada com o Cláudio Esquilini, que era daqui, filho do doutor Esquilini. Filho do doutor. Eles moram em Rio Verde hoje, aí. mas ela era minha professora de É catecismo. raiz que não acaba mais, né? Isso, é. Depois, Olha lá, primeira comunhão. primeira comunhão com a turminha. Ali, as professoras estão ali, olha lá, a Tita, a Tia Tó, olha, Padre Isidro, quem que não lembra, né, daqui Padre do Isidro, Córregos? marcou época aqui também, né? Isso, exato, olha ali, a Depois? Valéria, o pessoal. Depois, aí, ó, primeira Olha ela comunhão. aí. E aí, ó, pode passar a sequência, por favor? Porque, olha, eu tracei um paralelo aí, porque eu fiz a minha primeira comunhão ali, olha, em 1978, e daí, em 2012, inaugurou a Igreja Nova, olha. Guarapuã trocou Que bonito, a igreja. você fez uma montagem muito bonita. E aí eu fui na inauguração e coloquei no mesmo altar. No mesmo Só altar. que o altar hoje é atual e o altar antigo, como era a igreja. Muito bacana mesmo. Seguindo. Casamento aqui na Estância Santa Paula, ó. Olha aí. Casamento, família, né, reunida, todo mundo muito chique, ó. Olha tudo. Eu, meu pai, minha mãe e meus irmãos, a Cris, a Silvia e o Ricardo. Ah, daí, ó, já é a fase Jaú, porque quando eu fui para Jaú, aqui em Dois Córregos eu sempre fui atleta daqueles... Ah, mas então, pera, Isso. antes de Jaú, teve Escola Francisco Simões aqui. Teve, isso. Passou pela Francisco Simões. Passei, eu vim de Guarapuã, eu estudei em Guarapuã até a 4ª série, que lá, pra você ter uma ideia, quando eu entrei na escola lá, ela era escola agrupada ainda, daquela época que ela era vinculada aqui à escola de Dois Córregos. Perfeito. E aí eu fiz o ensino fundamental lá, até a 4ª série, depois eu vim para cá na Francisco Simões para a 5ª série. Para a 5ª série. Para a 5ª série, época boa, seu Nori, Dona Cecília. Seu Nori, E aí, também José Alves Mira. Aí depois fui para o José Alves Mira, porque no grupo era até a 7ª série. Sim. Depois a gente pulava para o ginásio, que era o José Alves Mira. Perfeito. E aí eu fiz o primeiro colegial aqui. Quando a nossa turma, a gente vinha da zona rural, a maior parte da nossa sala de aula era de fora. Certo. Então, quando foi montar o terceiro colegial, a gente estava indo para o segundo, acabou a sala de aula do rural à tarde, e a gente foi obrigatoriamente ter que procurar outro lugar, então todo mundo foi para Jaú. Aí, Jaú. Exato, Olha aí que eu mudei para Jaú, mas eu, óbvio, já ouvi. Se não continuaria ali no colegial aqui, se né? Se não, teria terminado o colegial Terminava aqui. Exato. Aí sim, né? Jaú você. Isso, aí eu fui para Jaú. E como aqui em Dois Córregos eu sempre participava dos campeonatos, que naquela época tinha os campeonatos colegiais. Então a gente disputava com escolas Era daqui muito da cidade, bonito isso mesmo. E depois ia para a sede, que era Jaú. E naquele momento, então eu era atleta, fazia atletismo. Quando eu me mudei para Jaú, eu fui estudar no instituto, a primeira coisa que eu fiz foi procurar educação física para ver que esporte que eu faria lá. Comecei a fazer o atletismo, mas o que aconteceu? Me pinçaram porque eu saltava muito, eu fazia salto em altura. Me levaram pro vôlei, aí eu entrei pro time de vôlei. Vôlei, time de vôlei. Esse é o time de vôlei. E no vôlei, conseguiu umas vitórias? Olha, esse time da marca aí foi na época que Jaú montou um time para disputar uma divisão especial. Olha! A gente disputava uma 2ª divisão e estava disputando o campeonato para subir para a 1ª divisão e para a divisão especial. E esse era o time que veio de fora. Aí, olha, além de mim, que fui então morar numa república para as meninas que vieram de fora, tinha uma jogadora de Santa Catarina, tinha uma de Foz de Iguaçu, tinha uma de São Paulo. Então, assim, o Jaú montou um time para disputar com os times da região. E foi nesse ano. Algumas que a gente ainda subiu. residem em Jaú?
Residem. É, E olha, que legal. tem jogador aí que hoje joga Master nas cidades que elas estão. Oh. A Deca, por exemplo, que era a nossa levantadora, ela foi jogar em Portugal e até hoje a gente tem o nosso time ali no Caiçara, a gente disputa campeonato na região, né? Que bacana. Eu, assim, já tô mais aposentada, viu, Raul? Confesso. Mas, assim, a maioria delas ainda continua atleta. Participa. Né? A gente que é atleta não deixa de ser atleta nunca, né? Jamais, jamais. Hoje estamos, como fala, hoje modernamente, modernizou o esporte, nós estamos no beach tênis. Perfeito, perfeito. Aí temos... Ó, o João Isaac, era o nosso técnico. E, sim, o pessoal da Academia Jauense de Letras, essa foto é na oportunidade em que nós fomos empossados, eu e esse pessoal que está embaixo. Eu, a Ive, o seu Antônio, o Maicon e ali está o Elias, isso. Foi a nossa posse na FATEC. A Academia Jauense de Letras que tem feito um trabalho maravilhoso, né? Sim, e parece que até inovador, com arrecadação de alimentos, essas coisas também existem lá, né? Todos os eventos. Inovou a academia, né? Exato, todos os eventos que são realizados pela academia, que eles fazem esse papel de integração, não só local, mas regional, a gente faz esse lado social, ajudando as entidades. Então, a gente sempre pede doação de alimentos. Olha, você sabe que o nosso presidente estava fazendo um relatório, o Edmilson Frásio, é o presidente da academia hoje, o poeta. Que já foi entrevistado aqui. Já veio aqui, acho que ele tem um programa aqui também, né? Que de vez em quando eu vejo também na programação. O relatório do final do ano deu 300 quilos de alimento. Então, olha, quer dizer, gente, 300 quilos de alimento. Significativa, viu? Passou significativa um pouquinho. né, mas num momento que as entidades precisam tanto de ajuda, né? Muito então, bacana, a gente conclama ali, além de fazer essa divulgação cultural, a gente também exercita esse nosso Quando lado. muito vês aquele ambiente fechado, não, são aí só os catedráticos e tal, não, né? Não, claro que é necessário, é cultura, é maravilhoso, mas associa a esse trabalho social, né? Isso, até inclusive uma inovação da nossa academia foi exatamente isso, a gente não ficar fechado entre quatro paredes, discutindo letras só entre os membros, a gente vai para a rua, a gente vai para as escolas, os membros eventualmente fazem. É importante, né? Isso, porque é uma exerce forma e multiplica, né? De tornar acessível esse mundo das letras que hoje a gente vê todo mundo escrevendo na internet, todo mundo se manifestando, então é um papel nosso, né? Papel maravilhoso. Exato. A gente pulou um pouco, né, da academia. Eu queria que você contasse essa trajetória sua, então, quando você começou, né, na faculdade, o que te inclinou, o jornalismo, né? Bom, pela minha caneta ali, o papel na mão, desde criança, eu já via que o meu percebendo. negócio já era escrever, né? Inclusive, eu tinha um problemão em casa, viu, Raul? Porque eu riscava a parede adoidado, minha mãe ficava uma fera. Então, eles resolveram ali dar os bloquinhos, meu pai era caminhoneiro, né? Então, ele tinha ali os blocos de anotação das ordens de serviço dele, e aí, volta e meia, ele trazia para casa, porque minha mãe reclamava muito, que eu riscava a parede. Então, eu falei assim, vamos botar essa menina para escrever. Não, brincadeira à parte, mas eu acho que é uma coisa que... Elétrica, por isso que foi atleta, foi. Isso, eu comecei desde criança já, essa minha inclinação para humana, sempre gostei mais dessa parte da escrita. Sim. E quando eu fui, então, para a faculdade, né, que eu fiz administração de empresas em Jaú, depois, durante o período que eu era atleta, então, nessa época a gente tinha muito incentivo para a escola, eu tive uma boa formação lá em Jaú por conta... né, do incentivo que a gente tinha, uma bolsa atleta na época. Tá vendo? Então, assim, eu acabei fazendo uma especialização muito boa em propaganda e marketing. E aí eu estava já dentro dessa questão de ter uma agência de propaganda, que foi onde nós começamos. E já comecei a escrever texto publicitário. Olha só. E aí, dentro dessa minha incursão, né, por Jaú, comecei a conhecer mais pessoas. E eu vi a necessidade de a gente ter ali alguma coisa que colocasse um pouco mais, desse mais visibilidade às coisas que aconteciam na cidade, né? Jaú, na época, tinha um jornal, que era o Comércio do Jaú, que tinha uma... Aconteciam coisas, mas não tinha uma divulgação, não tinha... Que era mais uma questão da informação noticiosa, né? Que eram as notícias diárias, o cotidiano. Então, a gente aproveitou esse nicho e fomos convidados ali, à época, quando a gente começou a trabalhar com agência de publicidade na faculdade. Nós comentamos isso com o Valdemar Bauab, que na época era o prefeito. E aí nós colocamos essa ideia, olha, nós queríamos fazer uma revista e a gente queria um apoio da faculdade para poder começar esse projeto.
E ele foi um grande incentivador. Olha, Então, abraçou já de imediato. Revista Etapa nasceu um ali visionário naquele também, momento. né? Assim, né? Um grande prefeito, Grande né? Não é à prefeito. toa que ele foi prefeito várias vezes. Perfeito. Né? Tem essa história ao lado ali de grandes nomes da época que Jaú teve grandes prefeitos ali, teve Sigefredo Griso. Bom, tá então, na prateleira dos grandes políticos, né? Isso, exatamente. Então ali a gente teve esse incentivo E naquele aí, momento. e começou. Ali que começou. Eu, na verdade, comecei fazendo a parte mais de bastidores, porque eu fazia essa parte de produção, né? Até hoje eu diagramo, mas naquela época eu era bem operacional da parte de pautar, de fazer essa diagramação, o projeto editorial. Depois que eu comecei a escrever aos pouquinhos, então, aí veio o mundo das letras, né? Então eu fazia toda a parte da coluna social, comecei a cobrir os maiores eventos da cidade e região, comecei a acompanhar os acontecimentos da cidade, foi aí que nasceu essa veia jornalística. A gente percebe no seu jeito de explanar, de falar, que já é o cara muito em dom. Você também sentiu que você tinha esse dom, né? Era um dom que você precisava desenvolver, né? Aos poucos você foi... Eu fui, como falar, me soltando, porque na verdade... quando eu vim criada na escola, né, em Guarapuã, então a gente, assim, sempre foi muito de escrever, mas na verdade essa oralidade, essa questão de soltar a voz, falar, a gente foi conquistando com o tempo, né? Que eu falo que muitas pessoas hoje falam, nossa, mas você fala super bem. Eu falei assim, olha, foi um exercício diário durante muito tempo. Uau. Porque assim, a gente pode até ter o talento, mas a gente tem que tirar ele para fora, né? Botar ele na... Exato. Muitos têm e deixam adormecido, né? Exato. Eu acho que eu tive precisa exercitar, né? Exatamente, essa possibilidade. possibilidade. E aí você, continuando, Mauro? Ah, olá. Aí? Então, essa história aqui, olha, a conquista desse espaço, né, num conselho estadual, que é uma coisa importantíssima hoje dentro desse contexto, né, do que a gente vive, é que essa minha incursão ali como jornalista, eu passei a dar visibilidade não só para as festas, né, e eventos, porque a revista Etapa começou como festas e eventos, mas depois o que aconteceu? Ela me levou para lugares que eu comecei a frequentar as entidades sociais, as entidades que tinham, né, atendimento a menores vulneráveis. E eu caí numa entidade que eu assim, me apaixonei, passei a trabalhar ativamente, de uma forma muito atuante, fazendo eventos, que era o Pro Meninas. O Pro Meninas. Que eu passei a atuar como, na verdade, uma voluntária dentro da entidade. E comecei a conhecer... ver todos assim, os problemas que aconteciam, Raul. E assim, a gente fala hoje muito... Você acabou se envolvendo com aquilo lá. A gente hoje deu visibilidade, né, para muitas coisas que acontecem com as mulheres. Hoje a gente sabe que a violência contra a mulher, ela se tornou visível, veio à tona. As mulheres hoje estão falando mais. E esse empoderamento, como você falou, eu como empoderada, mas o meu papel... Naquele momento em que eu estava trabalhando com as mulheres e meninas naquela entidade, a gente teve a possibilidade de conhecer, né, tudo isso que acontecia. Claro. E eu comecei a atuar na defesa dessas crianças. E conheci o que eram as leis, o que eram... Você é uma voz dessas pessoas, né? Então eu comecei a estudar mais, que eu acho que tudo que a gente tem a possibilidade de ter conhecimento, a gente se aprofunda, né? Com certeza. E aí eu comecei a conhecer o quanto a gente era deficitário nessa questão de fazer as pessoas entenderem quais eram os seus direitos, o que elas podiam fazer para se defenderem, para ter os seus direitos garantidos, e foi aí que... As aspirações da pessoa, né? Fazer desabrochar também, né? Exatamente, porque tem tanta menina hoje que precisa de inspiração, de exemplos, e eu acho que assim, esse papel de elas poderem, né? Porque às vezes as meninas mais vulneráveis, elas não têm essa possibilidade de entender que elas podem ser como eu. Porque, Raul, eu nunca fui uma pessoa muito abastada de recursos, eu fui criada numa boa família, recebi uma boa educação dos meus pais, tive a oportunidade de estar no esporte, que é um instrumento faz com que a gente se transforme socialmente, e me levou para muitos lugares, me fez conhecer muitas coisas, me incluiu nessa questão de trabalhar com os mais vulneráveis. Daí veio, não só a política, porque a política veio como uma questão de instrumentalizar através de lei tudo isso que eu já tinha feito, todos os meus estudos. Então, quando eu cheguei nesse conselho, com um currículo que eu, na verdade, quando eu entrei nessa questão da causa da mulher, eu acabei fazendo o quê? Atuando nesse setor de uma forma muito envolvida, como você disse. Muito envolvida. Exato.
Com conhecimento de Com causa conhecimento já. de causa, porque a gente está na política, a gente é um agente político, mas a gente faz política estando fora da política também. Exato. Então, Costume eu acho que falar. eu só trouxe para dentro do ambiente institucional, político, o que eu já fazia fora. Fora. E aí foi essa minha presença no Conselho Estadual, como representante de um trabalho que eu já fazia na política, Perfeito. com as entidades, atuando na defesa das mulheres e meninas, fazendo com que elas conhecessem os seus direitos, fazendo com que elas conhecessem as possibilidades dela enquanto serem empreendedoras, buscarem na profissão uma forma de não estarem presas a certos ciclos que acontecem da violência. Então, assim, a gente levar tudo isso e criar nessas mulheres a autonomia de que elas podem ter as suas famílias, elas podem ter os seus filhos, mas elas podem também ser sujeitos individuais, terem suas profissões, serem as melhores professoras, as melhores políticas e trazer para elas. Isso longe ainda de dar uma perfeição, mas tem ocorrido muito, né? Isso, a gente esse buscar... desenvolvimento dessa sociedade, né? É um aperfeiçoamento contínuo, graças a um trabalho, Isso. no caso específico de você. E eu vejo, né, na Cléo o seguinte, vem de uma família lá que fez questão de mostrar uma foto, porque muitas das vezes, ó, tira essa foto que não, é o gato no terreiro, ela lá descalça mostrando. Então acho que essa humildade sua, é isso Obrigada, que é legal. Brasil. Essa humildade sua te conduziu a fazer o trabalho ainda melhor, você concorda? Exatamente. Porque... Você faz questão de lembrar desse passado, porque eu acho dessa que família que, né? A nossa que te família deu é tudo, né, suporte. Raul? Isso. A nossa família é tudo e assim, quando a gente lembrar de onde vieram as nossas raízes é importante, Muito. independente da forma como elas tenham acontecido, porque se a gente está hoje, por exemplo, quem diria que aquela menininha descalça Isso lá, é, né? isso. Estaria aqui sentada hoje conversando com um jornalista Isso, tão olha aí. conceituado, que está num Obrigado. portal tão importante e podendo dizer para outras meninas Olha só. naquela situação, ou naquele Construindo, momento, né? né? Não é naquela situação, porque faz parte da nossa vida, Isso. mas construir a sua história. Construir. Exatamente. E isso a gente não faz à toa, a gente faz com estudo, com dedicação, com apoio da família, com muito Com esforço. envolvimento, né? Com envolvimento, muito esforço. Com muito esforço, porque não é à toa que a gente conquista as coisas, a gente Nada. precisa de muito apoio. E esse apoio, ele perpassou pela minha vida de uma forma muito bonita. Olha e que só. começou em todo esse afeto que eu tive da minha família. E hoje, por exemplo, quando a gente se reúne lá nos Magros, a gente dá muita risada, porque Olha a que gente legal. lembra das nossas histórias da infância. Poxa, que é Então, mais salutar que isso, né? A nossa família é linda, Raul. Linda, então, assim, linda. a gente vê hoje o que a gente conquistou e a gente poder hoje se encontrar e dar Nossa. risada, faz parte desse processo de construção, né? O quão é importante uma E família, né? valorizar as oportunidades que a gente teve, né? Exatamente. Mostrar. Parafraseando até meu último convidado, o Dr. Férez, É. eu acho que cabe muito bem nela, porque o Dr. Férez, um dia, indagado ao Silvio Santos, ele disse, você trabalha? Ele falou, eu acho que eu trabalho. Ele falou, não, eu me divirto, você se diverte. Quando você faz com amor, você fala sorrindo, você conta como se você está fazendo esse bem para o outro, mas se divertindo. Exato. Quando a pessoa se diverte no trabalho, ela faz, aí realmente ela ama o que faz, ela gosta do que faz, e a produção, a produtividade é outra, né? Exato. É o seu caso. E nós vivemos em tempos, Raul, eu quero fazer um parêntese muito específico Claro. aqui, porque você está falando uma coisa importante. A gente vive tempos hoje das redes sociais, da internet, como fala, da audiência não, como fala, da produção de imagem de pessoas que a gente não sabe de onde veio, Isso, que não verdade. sabe o que aquela pessoa está falando, se é a verdade dela. Então, quando eu mostro para você... Isso toda hora, né? Toda hora. Eu acho que a gente assim vive um momento muito difícil das nossas percepções a respeito da imagem e do caráter das pessoas. Então, quando eu mostro isso, eu trago uma verdade de dizer assim, muitas pessoas me conheceram na revista Etapa, já assim, muito, né? A pessoa fala, você está sempre arrumada, você está sempre com a unha bonita. Então, quer dizer, nem sempre eu fui assim. Eu construí uma história para chegar onde eu tô, mas no meu final de semana, se as pessoas observarem as minhas redes sociais, eu tô lá no sítio. Olha aí. Eu tô descalço, eu tô encardindo meu Vai pé de pegar a varinha para dar uma verde. pescada? Vai. Exato, vou lá, como fala, jogar milho para galinha, como a gente fazia quando era criança. Tá vendo? Então a gente tem que manter essas raízes Tem que manter. para que a gente alimente a nossa essência e o nosso espírito com aquilo que a gente tem de melhor. Muito Porque senão como é bem. que a gente passa a verdade para as pessoas? Verdade. Isso não se mantém.
né? Exato, por Então, isso que você faz com alegria. exato. Que você vive realmente a vida do como ela é, né? O amor das como você coisas. cresceu. Você deu Exato. continuidade àquilo que é belo. Seguindo o Mauro. Ah, tem mais, olha lá. Olha lá. Ah, O motivo de tudo. olha aí. Você vê, olha, aí tá a minha avó. Minha avó faleceu um pouquinho depois da pandemia, mas faleceu A aos matriarca. 95 anos, 94, ia fazer 94 95. anos. Uma pessoa que, assim, se você encontrasse minha avó nessa idade, ela tomava cervejinha, Raul. Olha só. Ela faleceu assim, com uma saúde mental, graças a Deus, Oh. impecável. Ela era uma pessoa alegre, Como feliz. ela se chamava? Dona Neide, a Nelly de Rafael Magro. Olha. Meu avô, que era José Maria Magro, né, que a casa deles é a casa onde minha mãe mora hoje. E assim, eles foram os únicos que saíram daqui, eles foram morar em Goiás. Na época, teve uma época que eles se afastaram um pouco da gente, porque eles, olha, meu avô, né, um empreendedor, um visionário, foi lá vender o sítio dele aqui, comprou uma fazenda em Goiás, que era menor. Lá na época o Alqueirão era maior, né? Porque falava assim em sistemática do quantidade. Estado. Ele resolveu, falou assim, não, quer saber, vou para lá. Foi com os 2 filhos lá, ele construiu a história dele. Olha. Então, quer dizer, quando eles voltavam, a gente curtia aqueles avós na nossa casa. E a minha avó permaneceu durante todo esse tempo, né? Nossa. Transmitindo essa alegria. Então, tá aí a minha família, olha, meus irmãos. Um coração gigante, um amor gigante, a sua família toda. Isso, exato. Foi o último aniversário que nós tivemos aqui. Foi na casa do meu tio Alexandre e da minha tia Sueli Camille, que mora aqui também. Então, foi na casa deles. E foi a última oportunidade que nós tivemos né, a reunião assim, de todo mundo Vida junto. política. Vida política. Vamos lá. Eita, coisa boa. Vai. Como foi? Foi ótima. Olha, eu vou falar uma coisa. É como tudo que a gente faz na vida. A gente tem as grandes vitórias, as grandes emoções e as surpresas, as realizações, mas a gente também tem uma parte que são as frustrações, né? Como se diz, a luz e a sombra, como a gente fala. Então, eu acho que a política, assim, ela complementou uma parte da minha vida que foi, né, se você percebeu ali tudo que aconteceu na minha vida toda, é sempre um monte de gente. É sempre. É sempre grupo. O envolvimento é sempre. É sempre com uma montanha de gente. Então, eu acho que assim, o meu trabalho com a coletividade, além do jornalismo, o jornalismo me levou para esse espaço. Onde eu pude desenvolver atividades, não por minha conta, não sozinha, como eu falei anteriormente, mas sempre envolvendo esse coletivo. Com vários segmentos, né? Isso. E a política me permitiu perpassar todos esses segmentos, todos os lugares por onde eu gostava de fazer atuações. Então, assim, a política me deu isso. Me deu a possibilidade de estar com pessoas, desde ali, nas periferias, nas bases, onde as pessoas são mais vulneráveis, até em lugares como dentro da sala da Presidência da República. Então, assim, você imagina essas duas pontas, eu estive nesse meio, fazendo coisas incríveis, sabe, Raul? E eu me orgulho muito. E também vendo ali, em todas essas pontas, o certo, o errado, vivendo mais presente, né? E eu tive uma equipe, assim, durante todo o meu trabalho, como, né, a gente falando ali, fui vereadora, fui secretária municipal, tive a oportunidade de trabalhar... Presidente da Câmara. Presidente da Câmara, eu acho que de tudo que eu já liderei na vida, não teve uma coisa mais difícil, porque quando eu fui presidente da Câmara, eu era a única mulher na Câmara. Então, eu liderava... A única mulher. Os homens. Certo. Então, quer dizer... Você imagina ali uma diversidade de perfis, de pessoas de todos os estilos, de homens, né? Isso. Liderando homens. Então, eu acho que ali a experiência... Ainda na época, um pouquinho de preconceito, né? Muito. Eu acho que até hoje bastante, Teve que ser forte. Eu acho que hoje, assim, os homens guardam um pouco para si. Mas ainda tem. Porque eles sabem que essa nossa presença é irreversível. Então, assim, a gente começa a construir com eles essa questão da equidade, de que todos nós merecemos o nosso respeito. Muito bem colocado. Né? Então, nós não queremos, estando nesses espaços que antes eram de homens, ser melhores que eles. Não é isso, nunca foi isso. Mas a gente quer tê-los ao nosso lado para construir uma sociedade melhor. Para construir algo que traga mais respeito, mais educação, mais a questão da espiritualidade da família. Porque quem une a família? O homem, ele saiu para trabalhar, mas quem está em casa unindo a família? Unindo as pontas? Pelo amor de Deus. É sempre a mãe. É o espírito da mãe, sempre né? Como você citou a avó aí, né? Isso. A avó reunia tudo essa turma aí num piscar de olhos, né? A minha mãe, o meu pai, como eu falei, ele era uma pessoa que ele estava na estrada, porque ele era um caminhoneiro de carreta, ele vivia sempre viajando. na estrada. Então, quem cuidava da nossa família era minha mãe.
quem gestava, né, fazia a gestão da casa. Exatamente. Então, trazendo essa característica de liderança lá da minha mãe, eu imprimi esse meu valor dentro da Câmara Municipal e trabalhando sempre com uma questão de transparência, de ética, de trabalhar coletivo, como eu falei. Então, a política me deu isso. Eu acho que eu tive grandes oportunidades dentro da política que me fizeram muito feliz. É o que a Cléo falou. Hoje, qualquer ser consciente sabe, ao lado de um grande homem tem uma grande mulher. Ao lado, caminham juntos, né? Isso, essa é a equidade mesmo. Esse é o nosso espaço, né? Exatamente. Exato. E que está galgando cada dia mais um espaço que merecido, né? Mulheres hoje ocupam cargos, né? Exato. Embora ainda não são reconhecidas nem financeiramente como o homem, né? Ainda há uma disparidade. Isso. Um absurdo. Foram conquistas que a gente veio fazendo devagarzinho, mas é uma luta constante. E na política, uma grande conquista sua durante a vereança? Eu acho que foi a possibilidade, porque quando eu entrei em 2013, a gente não possuía na cidade de Jaú, assim, a não ser trabalhos mais esparsos como esse do Pró-Meninas, que faziam um trabalho especificamente com meninas para empoderá-las nessa questão que a gente conversou até agora. Perfeito. Mas Jaú não tinha nenhuma política pública. E quando eu entrei para a política, eu não fui lá para fazer aquela politicagem, aquela coisa pesada, suja, sem transparência, sem ética. Então, eu acho que a gente, muitas vezes sem propósito, né? Isso. E eu acho que as mulheres tinham muito a contribuir entrando para a política. Opa. Porque elas levam isso para a política. Com certeza. As mulheres, quando elas têm que falar um não, elas falam um não. Não. Elas são muito difíceis de você comprometê-las a fazer um serviço sujo, um trabalho sujo dentro da política. Então, não que isso seja vamos falar assim, os homens são assim, genericamente mas você falando. tem razão. Mas a política... A visão da mulher, ela é mais ampla. Isso, ela é mais ampla, ela é mais carinhosa. Ela é mais cuidadosa. Porque a gente aprende em casa como fazer uma gestão para não faltar comida em casa, para que a nossa... Olha aí, a analogia é perfeita. Isso, exato. De casa para o... E a gente leva isso para a política quando vai. Leva. Então, como era a forma de fazer as mulheres entenderem que elas tinham que estar na política? Trabalhando política pública, fazendo a mulher entender que a necessidade dela estar presente era urgente. Então, a coisa mais importante em Jaú, criar políticas públicas para mulheres que fizessem ela ter esse entendimento, que elas se fizessem pertencentes à política. Porque por muito tempo a gente acreditou nisso, né? Política é lugar de homem. Claro. Mas política é mulher de homem porque eram eles que falavam isso. Exato, porque eram eles que falavam isso. Quando a gente foi lá e gostou, a gente também quer. Não é assim? Exatamente. Então, hoje, assim, a gente tem trabalhado, né? Eu até fiz um comentário ali que as minhas frustrações, muitas vezes, elas perpassaram essa questão da forma como a sociedade entende a nossa presença na política. Diz muito sobre o que eu comentei ali, sobre, às vezes, a minha dúvida sobre permanecer. Mas eu também vou falar uma coisa que eu falava quando eu era política. Ser político não é carreira. Olha aí, tá vendo? Então, como dizia o meu grande seguidor, que eu sigo ele, né, embora ele não esteja mais aqui, o Ulisses Guimarães, já dizia o quê? A gente troca políticos e fraldas com que frequência? Olha aí. Então, eu também acho isso. Então, eu me propus a um papel de ir lá fazer a minha política pública. Raul, implantei tudo que era necessário e urgente, fiz o meu papel. Se hoje a população achar e entender que eu deva voltar, eu vou fazer uma consulta, mas eu não pretendo virar política de profissão. Porque eu acho que lá tem que ter uma alternância, tem que ter sempre uma questão, né, de a gente se colocar como oportunizar outras pessoas de implementarem na política pública suas ideias, né? Eu acho que seja assim. E você não acha que o eleitor hoje está muito mais seletivo, hoje ele percebe muito mais essas coisas? Eu acho que ele está mais presente exatamente pela visibilidade que as redes sociais deram. Ainda há muita distorção, né? Convenhamos. Claro. Mas necessário para aquele que busca. Não, peraí, eu vou buscar o que se precisa, o que ele vai encontrar. Mais transparente, né? Mais transparente. Trouxe uma transparência de a gente conseguir saber que o político a gente tem que cobrar. Exatamente. Então, as pessoas hoje elas estão mais conscientes do seguinte: elas pagam um imposto para ter esse imposto devido aplicado por um político para satisfazer um serviço que é oferecer à população o que ela precisa, né? Do que é mais básico. Então, quando a gente fala em político... Essa visão é maravilhosa. Isso, e é o que eu aprendi a construir dentro da política. E colocou em prática. Exatamente. Então, assim, se você olhar para Jaú hoje, Jaú tem lá, né, que você fala da minha satisfação, Jaú tem um centro de referência da mulher, que é uma das coisas mais importantes para a gente fazer a mulher entender
quais são os direitos a que elas podem Olha. cobrar do Estado, que ela pode se empoderar através dos mecanismos que são criados dentro das políticas públicas. Então, hoje tem um equipamento público para isso. Olha só. Tem uma Procuradoria Especial da Mulher na Câmara, que eu criei quando eu era presidente da Câmara. Nossa, Por quê? maravilhoso. Porque não adianta você ter um equipamento público no Executivo e não ter alguma coisa que trabalhe junto no Legislativo. Olha. Então, as duas coisas têm que andar juntas. O Legislativo fazendo leis e o Executivo executando as leis produzidas pela Câmara. Em consonância, isso, né, com aquele propósito. Fazendo a coisa acontecer. Fazendo a coisa acontecer. Olha que maravilha. E aí eu já tive a oportunidade também, então, de fazer essa construção toda, porque o que aconteceu, esse trabalho, e assim, todo o trabalho de política pública que ele é perene, que a gente mantém ele perene, o que ele faz? Ele gera resultado. Então, a política pública que nós começamos em 2013, ela resultou no quê? Numa erradicação do feminicídio em Jaú, que é a morte de mulheres. Perfeito. Então, o que aconteceu? Isso não acontece de uma hora para outra. Não, eu não chego aqui hoje para você e falar Exato. assim, Raul, amanhã nós vamos começar um projeto que daqui 3 meses vai gerar um resultado. A não ser que seja projeto imediato. Agora, a política pública, ela nunca é imediata, ela nunca é de curto prazo. Ela sempre é algo construído a longo prazo. Por quê? Porque médio e longo prazo. Você tem que mudar a estrutura social. Você tem que Você tem que chegar na cidade e dizer ela envolve muita coisa. Ela envolve toda uma estrutura política, toda uma estrutura social. Então, o que aconteceu em Jaú, ela não foi resultado de uma ideia só. Ela foi resultado de uma ideia, de um planejamento, e de uma execução e de um convencimento da sociedade. Por quê? Porque a gente fez esse trabalho todo dessa forma. Houve uma equipe que trabalhou lá desde 2013 com a implantação dos serviços. Houve uma equipe que trabalhou programas, campanhas de 2013 até 2020 para que essas políticas públicas fossem implantadas. Olha. Implantadas significa o quê? Dizer para a sociedade, olha, senhores, vocês não podem matar mulheres, bater nas namoradas. Ô jovem, você não pode bater na namorada. O marido, você não é dono da sua mulher, você é companheiro, esse é o nome. Então, assim, a gente de uma forma... Isso está aqui, hein? Delicada, isso é implantado, né? A gente disse através da lei o que está implantado. Então, assim, essa é uma das minhas maiores conquistas. Muito Fiz bom. o meu papel. Fez o seu papel. Terminado esse papel, uma outra coisa que foi legal. Jaú, olhe para o entorno. Então, aí já é um outro tema, que você falou de política e das minhas realizações, do que eu gostei de fazer. Sim. Ibitinga, estância turística. Barra Bonita, estância turística. Isso. Igaraçu do Tietê, estância turística. Brotas, estância turística. No nosso entorno, só Jaú não tinha titulação. Olha uma aí. cidade que era a maior de todas. Que é a maior de todas. Então, o que eu fiz? Como eu era colunista de turismo na minha revista, quando eu fui para a Câmara e comecei a conhecer as políticas públicas de turismo, que não é preciso a cidade ter uma praia. Todo mundo acha potencial turístico da cidade. Já tem pensa, praia, é o coqueirinho, tem que ter areia. Montanha, né? Não é assim? Exato. Tem que ter montanha, vai para montanha, Não. vai para Campos do Jordão. Isso, não. Turismo, ele começa a partir de algo que gira em torno de negócios. Que gira em torno de empregos. Atrativos para empregos. Jaú é uma cidade que mais atrai gente para... A gente costuma chamar turismo de saúde. Por quê? Porque hoje nós temos um hospital de complexidade, que é o Amaral Carvalho, temos o Hospital da Unimed, temos uma Santa Casa que é referenciada. Então, assim, a gente tem coisas que faz com que a cidade fale assim, sem falar do calçado, que é o turismo de negócio. Nossa. Então, as pessoas não precisam ir para Jaú para nadar no Lago do Silvério. Elas não precisam ir para Jaú para ir fazer compra no centro. Mas elas vêm para Jaú e consomem produtos da nossa cidade em virtude da visita que elas fazem aos hospitais, da visita que elas fazem às fábricas de calçado, das visitas que ela vem no nosso centro São ações comercial. correlacionadas, né? Isso, então, eu acho assim, de um pouco conhecimento ainda, eu falo que isso é uma falha da nossa população em geral, de todas as cidades, achar isso. Então, a partir do momento que uma pessoa vai para uma cidade, ela come uma coxinha aqui, porque eu venho aqui, eu como coxinha ali no centro que eu adoro. Eu já estou consumindo um produto que é do turismo de Dois Córregos. Eu venho tomar um sorvetinho ali, ó, não preciso nem vir todo dia. Basta você falar depois, né? Exato. Basta você falar depois para alguém. Assim, nossa, gente, mas eu comi uma coxinha lá em Dois Córregos, a pessoa lá fora já vai querer Você já... coxinha.
Olha, tomei um sorvete de macadâmia em Dois Já foi um Córregos. turismo produtivo, né? Isso, vai lá em Jaú. Olha, tem um médico lá em Jaú que fez um atendimento humanizado também, Isso. que é uma coisa. Todo mundo vem atrás desse médico. Quem não quer hoje ser bem tratado na saúde? Exato. Então, assim, eu vi isso tudo e falei o seguinte, e pensei o seguinte, como é que a gente vai fazer para transformar? Já tinha um grupo trabalhando em Jaú para conceber um plano municipal de turismo que levasse Jaú a uma apreciação do Estado para virar município de interesse turístico. Então, Olha o meu aí. trabalho dentro da Câmara, depois que aprovou esse plano, eu falei assim, olha, prefeito, eu queria muito trabalhar essa questão do turismo. O senhor me permite ser secretária de turismo? Porque era uma experiência pela qual eu Claro, queria passar. claro. Ver como funcionava. E o visionária, executivo. já viu que aquilo ali já não Isso, tem. catei a pastinha. A maior cidade ali ali da- a pastinha embaixo Pronto. do braço. Plano Municipal de Turismo. Vamos para São Paulo, porque não basta ser somente um trabalho técnico. Uma coisa importante, poder público não basta, né? Porque eu vejo muita gente por aí vir para a política e dizer assim, porque o negócio tem que ser técnico. Sim, tem que ser técnico. Mas se você não tiver uma expertise política para bater lá em porta de político, Não. na porta do governador, na porta de um secretário de Estado, Não vai. na porta de um deputado Nem federal, germina. não vira nada. Nada. Então, por isso que você viu aquela foto ali que eu mandei, que eu acho importante. O meu projeto chegou dentro do Palácio do Planalto, na sala do presidente da República. Por quê? Porque a minha veia política, ela estava munida de uma pastinha que era técnica. Perfeito. E que eu soube chegar lá e explicar Soube. tecnicamente o que eu queria politicamente. Exatamente. Foi assim que o meu projeto ele passou a ter um conhecimento nacional. Maravilhoso, E virou nacional. protocolo, virou um Não, protocolo virou um dentro protocolo, da Secretaria da né? Mulher. Então, o que eu falo para você, quando eu fui para a Secretaria de Turismo, foi isso que aconteceu. A nossa classificação como município de interesse turístico. O Maravilha. secretário foi visitar a gente, na minha época. Ele foi lá ver como seria o Boulevard, que hoje existe lá no centro da Certo. cidade. Que o pessoal reclama um pouquinho, né? É. Porque fala, perdemos o estacionamento. Isso, é. Mas, Raul, passa lá agora que tem uma sombrazinha que as árvores já estão copadas. Olha aí. Tem um banquinho. A minha maior alegria, quando eu passo naquele Uma lugar, revitalização total é ver do lugar. as pessoas que são mais simples, que vão fazer suas compras a pé, que vêm de lá do bairro, né? Do bairro delas, pega o ônibus, desce da rodoviária e vai no centro fazer compra. Isso. Chega lá esbaforida, calorenta. Compra, pega a sua sacolinha, sabe o que ela faz? Senta no banquinho embaixo daquela árvore do Boulevard, com a sua família, com as suas crianças, Isso. toma um sorvetinho ali no centro e depois vão embora. Que coisa mais bonita do que ver executada uma política pública Não. do que é oferecer à população um bem-estar? Exatamente. Então exato. a gente não tem que pensar só em carro. É. Ai, Não. tirou uma vaga ali do centro. Não, a gente tem que pensar, por que a gente é Em político? tudo. Para pôr vaga para o carro, que tem uma pessoa só? Não, isso. Ou para cuidar das pessoas que não Das têm um pessoas. carro, que querem andar no centro? É o fator humano, né? Isso. É o preponderante, né? Isso, muito bem. Eu sempre levei isso aí que você falou, o fator humano, para tudo que eu fiz. Né? O humano. Então, eu acho que essa também foi uma conquista muito importante que hoje está reverberando. Porque a Isso, gente está opa. indo, né? Acredito que Jaú hoje, a gestão atual lá, esteja trabalhando para transformar a instância turística. Não é fácil, porque a gente levou, praticamente foi um trabalho de 1 ano que eu tive lá. Olha aí. Então, esse convencimento, essa propositura, essa forma de apresentar os requisitos que a cidade precisa para se classificar, são importantes. Em resumo, você foi um elo importante também nesse Caminhos do Tietê, que hoje é realidade, né? Isso. Tá A aí. interlocução. É, a Eu fui interlocução. a interlocutora da regionalização durante um bom tempo ali Olha aí. também. Inclusive, quando eu saí de ser secretária de turismo e voltei para a Câmara como vereadora, eles ainda me mantiveram na Olha. regionalização como interlocutora, mesmo eu estando na Câmara, Mesmo. porque a gente já tinha feito um trabalho Um cabedal de experiência, de integrar de toda trabalho. essa região. Isso, e aí a gente conseguiu manter esse trabalho bem feito, que hoje Dois Córregos muito bem, né, faz também. Também faz Tenho muito. amigos maravilhosos lá, então eu acho que assim, todo esse trabalho que tem continuidade, que é criado numa gestão e que tem continuidade, significa dizer o quê? Que ele é bom. Que ele é bom. Porque senão não O adianta resultado você ir só lá. pode ser positivo, Isso, né? É uma exato. continuidade do... A continuidade no serviço público é outra coisa que eu defendo muito. Não tem problema, né? Não tem problema. Viu? Pode mudar a gestão, a pessoa Não. pode ter como fala, vou falar uma gíria, uma treta política. Isso, é. Mas o que ela tem que entender é que o que é bom para a população tem que se manter. Essa é a visão Troca correta. de nome, troca cor, faz o que quiser.
Mas mantenha o que é a política pública conquistada com tanta dificuldade, na parte técnica, né, Raul? Porque isso é uma coisa que a gente precisa fazer. Perfeito. Né? Então, temos mais uma... Acho que temos foto agora da família. Ah, a interlocução. Interlocução, olha já aí. falamos. Essa reunião foi em Mineiros do Tietê. Mineiros do Tietê. Isso, olha lá. Aí? Aqui os meus irmãos. Os aqui irmãos. A minha mãe. Olha que bacana. O Ricardo, que hoje mora em Brotas. Certo. Todas as pessoas... Raul, eu falei assim que eu tenho muito orgulho de mostrar os meus irmãos. Minha irmã Silvia é cabeleireira em Jaú, a Cristina trabalha na administração junto com o marido na marmoraria em Jaú, Olha, vão estar te assistindo e feliz. Isso, Felizes. O Ricardo é casado com uma menina, a Dani, que tem um despachante em Brotas, eles trabalham lá. Ele virou um artesão de mão cheia, coisa que a gente nunca... Olha, ele se formou em advocacia, Raul, e virou uma pessoa que lida hoje com madeira, de uma forma como a gente, assim, foi uma surpresa pra gente. É uma pessoa espetacular. Tava dentro dele. Gente muito trabalhadora, por isso que eu tenho muito orgulho. Que todos conquistaram o seu espaço. Ali, o marido. O marido. Marido que faz 30 anos que eu sou casada. Olha, parabéns. 30 anos de casamento. Já estou há 30 anos, é uma pessoa que esteve ali do meu lado o tempo todo. Jauense. Jauense, ele é jauense. Gosta muito de política também, está ali sempre envolvido com política. Que bacana. Aí do lado você... Aí quando eu entrei ser vereadora, meu primeiro mandato. Certo. Considero essa foto importante porque foi a primeira foto ali que eu tirei como vereadora e que saiu na mídia por conta desse trabalho de política pública. Aí dá a impressão de você estar pensando, mulheres, agora vocês têm uma representante, hein? Venham, tô. E aí, olha aí eu fiz questão de colocar, né, porque eu falo que, acho que o senhor Antônio João, né, doutor Antônio João de Camargo, a Sônia ali, olha. A esposa. Acho que assim, eu fiz questão de colocar, porque ali estão pessoas que são muito caras para mim. Carlos Nascimento, que é uma figura da nossa região, um jornalista que hoje está no turismo, né, ali fazendo um trabalho lindo, mas que assim, foi uma inspiração para mim como imagem de um jornalista. Doutor Antônio João, que foi um dos pioneiros da comunicação aqui, quando tinha, né? O jornal, a irmão rádio, do nosso presidente, diretor-presidente, doutor Zé Eduardo. Que deu continuidade aqui ao portal. Ao trabalho. Então, quer dizer, fiz questão de citar essa foto bacana porque foi um momento que você importante. Fala. O reconhecimento das pessoas é importante. Eu acho que é como eu falei, a gente não está sozinho, né? Não. A gente não se constrói sozinho. Não. Aí, olha, acho que é um momento especial que o nosso troféu virou aí um grande reconhecimento, então, ao empresariado local, a essa produção, a essa produtividade. Voltamos com ele, né? A pandemia ele parou, esse ano nós fizemos 25 anos. Essa foto eu até esqueci disso, teve já um outro evento esse ano aqui, acabei esquecendo, mas depois acessem as minhas redes sociais, que vai estar lá para todo mundo ver. Esse troféu é um troféu de reconhecimento a quem produz, a quem tem uma história. Inclusive, esse ano teve aqui a Koala, né? A Suzana Meneghetti esteve lá com a gente. Teve com vocês. É uma pessoa que também é uma mulher, né? Regionalmente, né? Reconhecimento regional. Muito bacana. O troféu João Ribeiro, ele é regional. Há quanto tempo já é instituído esse prêmio? O prêmio há 10 anos. Há 10 anos. A festa, 25. O prêmio é uma coisa mais recente que surgiu dessa necessidade da gente trazer essas histórias, né? Bacana. Eu falo que quando a gente conta a história, a gente inspira, né? Exato. E o troféu João Ribeiro, ele não é um simples reconhecimento. Eles são 25 troféus que contam histórias de pessoas que tiveram histórias inspiradoras, né? Que eu acho que é isso que a gente precisa muito hoje. É um resgate de valor, né? É um negócio de valor. Próxima, Ouro. Olha lá, nossa Casa Rosa. Hoje ela não está mais caracterizada assim, ela foi descaracterizada por um projeto da atual gestão de Jaú, mas esse é a imagem que ainda as pessoas hoje falam assim para mim. Você ainda está lá na Casa Rosa? Olha só. As pessoas ainda falam desse endereço Casa Rosa por essa referência no atendimento humanizado às mulheres. Então, isso é uma coisa que mora no meu coração e que a gente nunca vai tirar, que enche de não orgulho então, essa aí foi prazer, exato. Próxima, Mauro. Olha o que vem aí. Aí, o clã da família Magro. Isso. Ei. E eu trago sempre essa foto, né? Eu falo que ela está nas minhas redes sociais. Que bacana, não? Tanta gente aí, não? Gente trabalhadora, gente honesta, muita gente que ajudou a construir o futuro dessa cidade, que é Dois Córregos hoje. Não, com certeza, né? Como com você certeza. muito bem falou no começo, Nossa, né? com certeza. Ali está o caminhão do leite, que era uma leiteria no começo, né? Eles vieram, a minha nona que está ali, minha nona, né? Nona da minha mãe, na verdade, né? Mas a minha tataravó,
ela tá ali no meio, né? O meu pai veio de uma família de fora, assim, e como ele era uma família que veio de fora, eles perderam muitas referências. A gente não tem foto da família. Você vê que eu tenho poucas fotos da minha infância, porque não é que nem hoje, né? Não, que a gente não é que nem aqui, hoje. Tira uma foto. A gente tá com a máquina na mão. Naquela época, primeiro de tudo. Uma dessa já era difícil. Puxa vida, essa foto é uma raridade, né? E que bacana você falar, a nona aí, a matriarca mesmo no meio, né? Isso. Então, você vê que veladamente, né, o erro, né, era reconhecida que a mãe era o centro de tudo. Quem mandava. Mas não tinham valorizado, não tinha esse valor, né? Quem mandava, quem cuidava, era ela, estava lá. Você vê que ela veio no navio com o marido, ele Imagina. faleceu. Mas assim, guerreira, hein? Ela criou os filhos, Meu Deus. né? Que hoje eles já Meu faleceram Deus. todos, né? Não tem mais nenhum vivo. Acho que o último que faleceu foi o tio Mário Mário. que a tia Cida mora aqui em Jaú, né? Mas que tem aí uma história maravilhosa. Olha lá, Eles. a turma também. Estão aí. Aí. Lá. Essa casa é a primeira que tem lá em cima. Não, a primeira é a do Zico. Mas a primeira casa dos irmãos, que era essa casa do tio Luizinho, Ei, meu Deus. eles estão aí, olha aí. Aí, E aqui, um encontro que vocês tiveram. exatamente, a reza do São João no ano passado, que nós reunimos as primas. Olha, os primos, Que né, que é a bacana. segunda geração. Deve ter Aí tá saído a segunda, pouco a bate-papo aí. terceira, não, a reza, eu falei que cada encontro, que é como eu falei lá no começo, né? Cada encontro dessa família é uma alegria, porque a gente tem muita história para contar, né? Daí, Se fosse um rolo de gravação sonoro, devia ser um rolo desse tamanho, né? Porque viu? Ia dar como se diz, hoje ia dar uma série Uma da série. Netflix. Não dava para ser só um filme. a fotógrafa, A Cleo, fotógrafa, olha, a fotógrafa, eu sempre gosto de colocar uma foto minha com máquina na Olha mão. aí. Porque eu falo assim, que o nosso trabalho jornalístico de fotografia, ele nos levou muito longe. olha aí. Tá Então, vendo? assim, mostrando a vida das pessoas, Isso. mostrando realidades, descobrindo essa questão do meu trabalho social, do meu trabalho político, Isso. do meu trabalho jornalístico. Então, assim, eu acho que O registro mesmo, o Isso. registro do momento que vai. essa né? máquina em mãos, ela, como se diz, foi uma das minhas maiores parceiras de Muito vida. bom. O próximo, amor. E para encerrar. Epa, para encerrar, Ei, lá, olha aí. minha gente. mãe e meu pai, né? Não A podia mãe e deixar o meu pai. pai aí de fora, olha aí. Não, jamais. O seu Nico. Seu O seu Nico. Nico trabalhou aqui na usina Santa Adelaide, ó. Olha. Trabalhou nessa casa. Meu pai foi motorista daqui da casa. Olha, seu Quando Nico. meu pai ele dirigia o caminhão de cana, né? Era puxador de cana da usina há muito tempo. Depois virou motorista, trabalhou fora, mas trabalhou aqui com o seu Totó, a dona Que Adelaide. bacana. Então, assim, tem uma história de vida ali de muita luta, Maravilhosa. viu? E se casou com essa linda da minha mãe, né? Opa, Olha que maravilhosa. mulher maravilhosa, que ela é linda até hoje, viu, Raul? Olha aí. Você vê a fotografia dela hoje, assim, né? Ou Que pessoalmente, ela é maravilhosa. Bom, Aí. Cleo Furquim, foi um prazer imenso falar contigo. Tenho certeza que todos vão adorar essa bela entrevista. Mulherada, vocês têm uma representante aí à altura, né? Lutadora, que brigou e continua brigando por vocês e mantendo essa alegria, simplicidade e humildade. Eu acho que isso aí que o coração dela é nobre, né? Mantendo o pulso firme, não se esmorecendo nunca e mostrando que a mulher, eu gostei da palavra dela, eu acho bonita essa palavra equidade. É equidade. Homens e mulheres têm que estar na equidade. Ambos têm seus valores, tudo tem que ser iguais. Inclusive, rogo a Deus que, até em salário, que é importante. É importante, mulher tem que receber a mesma coisa que o homem, estando no mesmo trabalho, é o mesmo valor. Ainda está longe disso, mas bem próximo para que isso ocorra. Porque a mulher tem galgado postos maravilhosos aí e não precisa dizer, competência não lhe falta. Eu acho que você trouxe um presentinho para nós aqui. Está aqui a revista Olha aí. Etapa, né? Que A o revista nosso, Etapa. Como eu falo, é a nossa grande... o xodó, né? O meu xodó, meu produto de um trabalho de muitos anos. Quem né? já não foi para 25. Jaú região, já viu num consultório médico, no dentista, em qualquer lugar aí lá, a revista Etapa, né? E aí rendo homenagem, elogios, porque material de primeira, um serviço social maravilhoso. Então, Cleo, as considerações finais ao programa. Bom, acho que, primeiro de tudo, também gostei muito, Raul,
oportunidade, como eu falei no começo, de trazer um pouco do que foi a vida da gente, né, nesse tempo todo. Eu tive fora de Dois Córregos, mas nunca de coração, né, sempre aqui muito presente. Venho, né, frequento Dois Córregos, porque minha mãe, eu valorizo muito essa questão, né, como eu falei para você, das raízes. E eu acho que a minha mãe, assim, né, ela tá numa idade, assim, já de não perder essas raízes, né, porque a gente costuma ver, né, as pessoas mais idosas meio que colocadas a escanteio, que não fazem parte das nossas vidas. Eu acho que, assim, eu estou tentando fazer esse caminho inverso, manter ela frequentando a cidade, trazendo ela para ver as pessoas, fazendo ela ter essa interação. Então, os Dois Córregos, para mim, tem esse papel importante de recuperação de raízes, né, de resgate, não de recuperação. Então, eu tenho feito o possível para estar aqui bastante presente, tenho ido a eventos. Então, assim, hoje estar aqui no Portal RC1 fazendo essa entrevista me dá essa satisfação e essa alegria de estar trazendo aqui para Dois Córregos esse carinho e esse afeto que eu nunca perdi pela cidade. Eu acho que é um momento especial, porque a gente está passando por um momento de resgate de valores, de resgate da nossa cidadania, de resgate das coisas que são caras para a nossa vida, né? Porque a gente viu passar por uma pandemia, perdeu tantas pessoas que foram importantes para nós, e assim, a gente passa a rever valores, a rever questões de vida que, sei lá, a gente negligenciou por tanto tempo, né? Que de repente, quando a gente olha, sim, a gente quer sucesso, a gente quer prosperidade, Verdade. mas a gente quer o quê? Ter um bom espírito, preservado, uma saúde mental que nos leve para aquilo que nos é caro, que é o afeto, a amizade, a interação com as pessoas que a gente gosta, o resgate por essa natureza que a gente tem dentro de nós, Exato. de quando a gente teve a nossa infância, né? Eu acho que, né, valorizar as pessoas que fizeram parte desse caminho, eu acho que hoje você está me dando essa oportunidade. Então, eu só tenho a agradecer, e agradecer a Deus, né, como você falou. Como sempre. Sempre Ele, né, o número 1 da nossa vida, que eu acho que nessas dificuldades, nessas frustrações, nesses aprendizados, acho que Ele, mais do que todos nós aqui, merece essa reverência de dizer: Deus, é por você que nós estamos aqui. Muito obrigada. Então, pessoal, muito obrigado pelas palavras aí da nossa querida Cleo, da qual agora me torna um amigo, né? Porque até então eu conhecia pela revista, pelas redes sociais, uma pessoa formidável, uma Dois Corriguense, viu agora, né? Ficou mais do que provado com a sua infância. Fiquem todos com Deus e até uma próxima.